Agora, nós vamos reagir, cara, à briga, uma grande briga, cara. Uma grande briga. Essa ocorreu ontem, tá, rapaziada? Foi ontem, na Jovem Pan, num programa novo, parece, que é do Marco Antônio Villa. Nesse programa foi convidado o senhor Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol entrou, cara, numa discussão, assim, com o Villa, cara. Foi porradaria o tempo inteiro, cara. Então, nós vamos assistir a isso. Esse vai ser o próximo react aqui. Eu aproveito para pedir para você mandar um live pix aí, verificar a inscrição no canal. E mais, cara, se você está nos acompanhando aqui, cara, você precisa colocar uma coisa na sua consciência. Na sua consciência patriótica, porra. Posso falar? Baita live, meu. Que é o seguinte, obrigado, Arthur, valeu, irmão. Que é o seguinte, rapaziada, você precisa, neste exato momento, você precisa seguir o nosso canal de cortes, que foi criado hoje. Ele foi tão criado hoje que eu não tô nem achando ele aqui. O nosso humilde canal de cortes, que soltou o seu primeiro corte, cara. Vai soltar muitos outros. Então, a gente vai... Pô, não perca seu tempo, não demole. Abra aí, ó. Eu estou mandando no chat, estou flodando o chat com o link do vídeo, do primeiro corte do nosso canal de cortes, cara. Então, peço por favor aí pra vocês, que se inscrevam no canal de cortes, beleza? Tem aí o primeiro vídeo lá do nosso humilde canal de cortes, cara. Tá na tela aí, ó, pra vocês. Nosso humilde canal de cortes. Saiu o primeiro corte lá de live. Então eu preciso que vocês dêem uma moral lá, tá? Pro canal de cortes, porque, né, pra ele dar certo eu preciso da ajuda de vocês. E ele dando certo, cara, são mais lives, mais tempo de live, mais programas, mais reacts, mais respostas, mais vídeos, mais produção de conteúdo. Mas ele precisa engrenar, beleza? Então dê uma moral lá, beleza? Antes da gente ir pro novo react aqui, eu vou passar uma propaganda aqui no canal. Uma propaganda importante, enquanto eu vou pegar uma água, tá bom? Jogo rápido. Por que você não sai do Brasil? O meu dinheiro saiu já, entendeu? As minhas oportunidades foram criadas fora daqui e o Brasil eu faço uso dele, nas coisas que me convêm, nas coisas que me dão lucro. Porque é possível ter um lucro absurdo, principalmente quando as coisas são difíceis, não é verdade? Eu vendo lenço, cara, eu não choro. E o lenço, quanto mais tem gente chorando, mais caro o lenço fica. Então eu sou o cara que vende o lenço, acabou. Opa! Você merece uma tarde só sua, onde a beleza e o autocuidado se encontram. Dia de... Voltamos, meus caros amigos. Momento aí de propaganda aí do nosso canal, né? É um dos nossos grandes patrocinadores. Vamos lá. Este é o programa, rapaziada. E olha só, eu tô mostrando aqui um conteúdo premium aqui pra vocês, tá? Porque é o seguinte, ninguém viu, ó. Tá com 10 mil views, cara. Teve uma treta dessa, cara. Um arranca-rabo. Vale a pena. Vamos pular essa abertura dele que é chata. Vamos ao que interessa. Vamos direto pro momento da briga. A partir daqui vai começar a treta. 7 votaram de forma unânime. E há uma outra coisa. O exemplo que o senhor dá do Nicolas, ele estava falando uma falsidade. Ele estava dizendo que quem votasse no PT era drogado. Assim como assim como no caso do Pix. Quem era contra o Pix? É o crime organizado, o governo americano e o Nicolas. Né? Formava um trio, porque era mentira o que ele estava dizendo sobre o Pix. Não, o do Pix ele mentiu. Não, o vídeo do Pix a gente pode analisar fato a fato. Uma mentira grave. Ele, o crime organizado e o governo americano. Não. Não foi isso que ele disse. A gente tem que pegar o vídeo para ele ser bem verdadeiro e correto em relação ao que ele disse. Sim. Agora, vamos lembrar do que ele disse em relação àquele vídeo de faz o L. O que ele estava fazendo não era uma análise de fatos. Ele não estava dizendo quem vota é drogado. Não, ele disse, se você chegar em casa e o teu filho estiver drogado, faz o L. Se acontecer isso, faz o L. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma projeção de como vai ser o governo Lula no futuro. De quais as consequências da eleição. E aí você olha o governo Lula eleito e o que você vê? Descriminalização da porte de droga para uso pessoal. A volta do imposto sindical. E o ponto não é nem se ele está certo ou se é errado. Então o Uruguai tem crime. E o Uruguai... Se é discurso sobre opinião. Deixa eu perguntar. Pô, mas assim, quem mudou o entendimento das drogas foi o Supremo.
Não ia mudar nada se fosse outro governo. O entendimento foi do Supremo? Não é feito. Eu gosto de falar com o senhor porque pode censurar o discurso. Não, que o senhor coloca bem as questões. No caso do Uruguai, isso é desconhecimento da política antidrogas. O que falta a esse pessoal, por isso que nós discutimos aqui, é estudar e sair do mundo. Por isso que eu falei, a questão do PIX foi um crime feito o ano passado. Porque quem é contra o PIX é esse rapaz de Minas Gerais, o crime organizado foi comprovado agora pela Polícia Federal e o governo imperialista dos Estados Unidos, porque perde a grana do cartão de crédito. Por isso que eles estão contra o PIX. E isso são fatos econômicos e contra fatos não há argumentos. Portanto, a ação que ele fez o ano passado, faço questão de registrar aqui, foi nociva ao povo brasileiro. Só faltava passar com a bandeira americana. Aí é bipatriota. Quem é bipatriota é traidor do Brasil. Para mim isso é inequívoco. Essa é a sua opinião. Agora eu respeito a sua. Agora, mas eu queria bater fato a fato só para não passar. Porque você falou sobre 3 fatos diferentes. A primeira coisa é o que o Nicolas falou lá na eleição. Foi a primeira coisa. Foi uma coisa criminosa. O que eu tô dizendo é... O Vila tá certo. O errado é o psiquiatra que liberou ele. O que ele falou é opinião, não é discurso sobre fato. Ele imputou droga a quem votasse, quer dizer, todo eleitor do Lula é um drogado. Posso pegar o texto? Não, porque eu vou ter que provar que você está errado. Porque você está com uma memória errada sobre o que aconteceu. Porque o que ele disse é, se você chegar em casa e teu filho estiver drogado, faz o L. O que ele quer dizer é que num governo Lula vai ser um estímulo ao consumo de drogas, um estímulo a políticas. Isso é um absurdo, isso é um crime. É o que aconteceu. Isso não é liberdade de manifestação e de expressão. Isso é opinião, Vila. Isso é opinião. Isso não é discurso sobre fato. Olha, presta atenção. Morreram 700 mil no governo Bolsonaro. Eu vou dizer que o Bolsonaro é responsável. Que eu ainda não respondi as outras duas questões. Uma coisa é discurso sobre fato. Sim. Faz sol ou faz chuva. Se você mente, é fake news. Sim. Outra coisa é opinião. É bonito, é feio. Quando o Nicolas faz uma projeção sobre como seria o futuro, não é fato, não é o passado, não é o presente. É uma projeção, ou seja, é uma opinião. E opinião não é verdadeira ou falsa. Opinião é melhor ou pior, cada um tem a sua. É bonito. O Adolf Hitler tinha opinião. A solução final, queria matar todos os judeus, é uma opinião? Poucas opiniões são vedadas pela lei. O racismo é uma opinião que é vedada pela lei, mas a gente não está falando de opinião vedada pela lei. A gente está falando de opinião permitida. Se você impedir que a pessoa... Puta merda, meu. Meteu o ad Hitler. A pessoa deu opinião num Estado democrático de direito, acabou o Estado democrático de direito. Opinião. Está instalada a censura. E deixa eu voltar para a questão do PIX que você trouxe. O artigo 5º Posso voltar para o PIX que você trouxe? Vamos lá. O que o Nicolas estava tratando naquele momento não era se pode ou não PIX, se é bom ou é ruim PIX. Não, o que ele estava tratando naquele momento é se o governo poderia acessar e analisar as operações de PIX de pequeno valor feito pelos brasileiros. Porque o governo tinha instalado essa análise dizendo que era para um controle de operações ilegais. Mas tinha toda a cara, o cheiro, o jeito, aquela teoria do pato, faz coacá, pena branca, de que era para arrecadação tributária. E ele fez um vídeo colocando fatos e expondo a opinião deles. Mais uma vez, se você for criminalizar isso, você acaba com o discurso... É uma mentira. O que o deputado, me desculpe, o que o deputado estava fazendo é uma mentira e, volto a dizer, quem não queria o PIX? O crime organizado... Tá, só repete esse papo, Vila. Puta que pariu. Tá gagá, hein? Vamos falar logo? Tá gagá. Qual é a mentira do vídeo do Pix? Qual é o ponto que é mentiroso? Ele e o governo norte-americano, porque vocês sabem... Fica pior, rapaziada. De crédito, vai as ficar empresas pior. são todas americanas e o Pix não é. Então, quem está contra o Pix, ele está pró-crime organizado, porque o objetivo da Receita Federal, e foi comprovado agora, eu falo para o senhor que do Ministério Público... Aquele vídeo famoso, aquele que viralizou, o primeiro vídeo do Nicolas sobre o Pix, não se tratava de ser a favor ou contra o Pix. Todo mundo é a favor do Pix no Brasil. O que se tratava era controle de transparência, o Estado poder acessar se a pessoa faz transações de PIX pequenas. Era só isso. Não era a favor ou contra o PIX. Em qualquer lugar. Você está equivocado em relação ao fato. Vou colocar uma questão... É um erro em relação ao fato. Você está falando de desinformação. Cara, isso está errado, cara. Não está errado. Eu estou absolutamente certo. Deixa eu perguntar uma coisa importante ao senhor. E vou voltar na outra questão que você trouxe de drogas. Quando o Brasil autoriza o consumo, aporte para consumo de drogas, quem ganha com isso? Vários países, estudos internacionais, inclusive estudo da ONU, mostra que países que legalizaram o consumo de drogas teve um aumento do consumo de drogas. Eu mostro estudos inversos ao senhor e o Uruguai é nosso vizinho. ONU, progressista. ONU mostrando o aumento. Depois eu te mando por WhatsApp. Se me permitir, depois eu te mando. E se isso acontece, quem ganha dinheiro com isso? O tráfico, ele não foi regularizado, não foi legalizado. Perfeito. Então quem vai ganhar é a organização criminosa. Aí sim, a organização criminosa vence. Se é contra a organização criminosa, tem que ser contra a legalização da posse de droga para consumo pessoal. Tô torcendo aqui pela briga, né? Pela briga
briga. Tem outros exemplos de outros países, a gente poderia discutir. Mas vamos mudar de assunto, é bom conversar com o Deltan Dallagnol, porque a gente sempre tem momentos de polêmica, de discussão, que faz parte da essência da democracia, que é a convivência de contrários, ou de concordância, ou de discordância. Ele vai falar isso mais umas 3 vezes, tá? A Lava Jato marcou a história do Brasil a partir de março de 2014, quando ela começou. E ela revelou um esquema de corrupção que acho que nós nunca tínhamos visto de tamanha extensão como aquele. Porém, grande parte da Lava Jato acabou por uma série de razões sendo anulada por razões jurídicas, consideradas supostas ou legais, não vou entrar no mérito, ilegalidades cometidas. Eu pergunto por partes, porque eu sei que isso é uma questão importante e o julgamento foi considerado que deveria ser no Supremo Tribunal Federal. A princípio eram 40 réus, depois 38, dos quais 25 foram sentenciados. Ninguém falou nada que o julgamento deveria ser, a discussão fosse lá no STF. E por quê? Porque todo mundo tinha foro privilegiado. Porque aí houve a condenação da chamada de alguns setores de esquerda. Parece que a ética vale quando é para a esquerda e não para a direita. Aqui a ética vale para os dois. É isso que tem que acontecer. Então vamos falar a ética que vale para os dois. Lava Jato, o que acontecia? Sim. Foro por prerrogativa de função. Todo caso que tivesse 5 réus e um com foro por prerrogativa de função, o que você fazia? Sim. Mantinha no STF não 5, mantinha só a pessoa que tinha foro por prerrogativa de função e os outros 4 desciam para a primeira instância. Essa sempre foi a regra do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, Bolsonaro não tinha foro privilegiado até o Supremo mudar a jurisprudência para pegar o Bolsonaro agora. Mudou durante a investigação do caso Bolsonaro. Não foi feito para pegar o Bolsonaro. A gente imaginar que a jurisprudência do Supremo tinha como objetivo pegar o Bolsonaro. Durante o caso, enquanto eles enquadraram pessoas do 8 de janeiro, é ingenuidade. Existe uma guerra entre STF e Bolsonaro. Eu não tenho dúvida disso. E o objetivo é derrotar o bolsonarismo. É o que você fazia, as mensagens que surgiram ali da Vaza Toga, diferente daquelas da Vaza Jato, que vieram de um whistleblower, mostra isso. Mostra o ministro dizendo, usem a criatividade, quero desmonetizar uma revista. Mas é o que a gente viu acontecer. Mas deixa eu voltar naquela última questão. Deixa eu antes colocar, mas sabe por quê? A questão da empresa, vamos voltar. Vamos lá. Essa questão das empresas. Porque é o seguinte, o senhor por isso eu estou fazendo esse questionamento, porque nós estamos falando da Suprema Corte Brasileira. Candidato, estamos falando da Suprema Corte Brasileira de 1972, onde foi feito o acordo do Tratado de Tordesilhas. Ela é, segundo a cabeça, o caput do artigo 102, o guardião da Constituição, justamente o Supremo Tribunal Federal. E nós só tivemos uma eleição como tivemos tranquila em 2022, graças ao Tribunal Superior Eleitoral, que fizeram tudo, inclusive no dia da diplomação, houve um atentado em Brasília. Depois, no dia 24 de dezembro, houve uma tentativa de explosão do aeroporto de Brasília. Se desse certo, quantos morreria? E no dia 8 de janeiro, um golpe de Estado que poderia levar à guerra civil no Brasil. Quantos brasileiros não morreriam? Então, foi graças à ação do Supremo Tribunal Federal e na eleição do Tribunal Superior Eleitoral, quase todas as votações unânimes, portanto, dos 7 ministros, é que nós tivemos tranquilidade como temos hoje. Então, eu não posso concordar e discordar, e tenho o direito, claro, e o senhor tem o direito de expor a sua posição em relação à questão do Supremo Tribunal Federal, que é o garantidor da Constituição. E passa desde o ministro Marco Aurélio, a TV Justiça, que foi criada quando o ministro Marco Aurélio era presidente, ela passa ao vivo tudo. Foi tudo transparente, cumprindo a cabeça do artigo 37 também, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em suma, cumpriu-se absolutamente o que reza a Constituição. As mudanças regimentais, e o senhor sabe, ocorreu diversas vezes o do regimento do Supremo Tribunal Federal. Desde a sua criação na República, com esse formato, desde 1890, não é a primeira vez. Então, achar que o Supremo muda... Tá meio trêmulo já, né, também. O regimento e o conjunto dos ministros querem atacar uma pessoa é inacreditável, inclusive porque as eleições foram durante o mandato do presidente da República, que dizia aqui na Avenida Paulista, perto da Jovem Pan, que o ministro Alexandre de Moraes era um canalha, palavra dele, né? E disse que não cumpriria ordem do Supremo Tribunal Federal. O que é isso? A não ser golpe de Estado, a não ser abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu vou te falar o que é golpe. Você concorda com isso? Eu vou te falar o que é golpe. O juiz Caso é canalha. Cristiane Angélica. Cristiane Angélica estava no 8 de janeiro. Sim. E ela relatou que ela foi empurrada para dentro. Não respondeu se ele concorda ou não, né? Mas ok.
Isso aqui também não é uma entrevista formal, né? Porque meio bizarro. Okay. Bombas e efeito moral entrando no Senado Federal. Eu não vi nem uma velhinha de Bíblia. Calma, isso. Ela disse que ela estava com a Bíblia e com uma bandeira do Brasil. Eu não vi Bíblia. Calma. Esse caso foi julgado agora no último final de semana. Sim. Ela disse isso. Pode ser que ela esteja mentindo. Sim, certo? Sim. Pode ser. Tinha uma foto dela fora, ela entrou. Pra sorte dela, ela tirou foto com um policial legislativo. Carlos Vargas mandou R$7. É simplesmente impossível debater com Vila, o FDP não escuta e sempre repete as mesmas coisas. E o programa ainda é dele, né? Ele pode cortar a qualquer momento e foda-se. Esse policial legislativo, ele passou num concurso depois para promotor de justiça, está em estágio probatório e foi aos autos e deu testemunho, sob condição de dizer a verdade. Ele disse, eu lembro dessa senhora, Cristiane Angélica. Sim. Ela estava com a Bíblia, com uma bandeira do Brasil e rezando dentro do Senado, onde não houve depredação. Essa senhora foi condenada a 14 anos de prisão. Isso é golpe. Você concorda com isso? Você concorda com essa condenação? Tem algumas condenações que elas foram equivocadas e excessivas. Por exemplo, essa senhora. Agora, eu não posso dizer que o primeiro núcleo que considerado pelo Ministério, pela acusação, que foi condenado o ex-presidente da República a 27 anos, que seja um abuso. Certo. Então, isso está no Código, artigo 359L, artigo 359M, e que mudou quando? Dia 5 de maio de 2021. E quem era o presidente da República em 5 de maio de 2021? Eu vou conversar da Jair Bolsonaro. E quem era o presidente do Senado? Rodrigo Pacheco. Quem era o presidente da Câmara? Arthur Lira. Ou seja, o que eu estou querendo demonstrar é que não há nenhuma conspiração a priori, não só da estrutura penal, legal, como das instituições. Essa ideia joga uma mácula sobre o processo democrático brasileiro que justifica um avanço ditatorial. Foi o que nós assistimos na diplomação do candidato eleito em dezembro de 2022, o atentado ao aeroporto de Brasília não é terrorismo. No dia 8 de janeiro, eu não vi velhinha com Bíblia. Todas as cenas que eu vi que foram exibidas, pode ser 99,9, eram gente que estava dando um golpe de Estado e que eu não sei o que poderia acontecer. Ainda bem que as forças da ordem, da Constituição resistiram. Caso contrário, nós não estaríamos nesse... O Vila, ele quase virou deputado federal, viu, ano passado, rapaziada. Ele fez, se não me falha a memória, 96 mil votos. E ele ficou como acho que primeiro ou segundo suplente. Primeiro suplente, sei lá, do PSDB Cidadania. Caso o candidato Alex Manente, deputado federal do Cidadania, fosse eleito prefeito de São Bernardo do Campo, o Vila viraria deputado federal aí por 2 anos. Ele, inclusive, estava fazendo muita campanha lá, né? Claro, afinal era uma campanha pra ele, né? Também. Mas o Alex Manente perdeu no segundo turno. Aliás, perdeu pra um prefeito lá que foi preso agora, foi afastado do cargo. Aí ele não assumiu, né? E aí ele voltou esse ano pra Jovem Pan. Esse programa hoje, nós estaríamos numa ditadura. Mas, vocês acham que ele ia ser governista? Ditadura, e eu sei o que é ditadura, porque eu vivi a ditadura e eu fui indiciado na Lei de Segurança Nacional e tenho orgulho de dizer, em 1978, lutando contra a ditadura militar brasileira no campo da democracia e das liberdades, que sempre foi o meu espaço. Então, quando eu pergunto isso, é um perigo, porque o senhor é uma pessoa, é uma liderança reconhecida. Não é por acaso que o senhor foi eleito deputado federal mais votado no Paraná, porque as pessoas respeitam e confiam no senhor, nas suas palavras. Então, as suas palavras, ela tem um poder muito grande. Então, eu tenho o direito de discordar e peço até perdão pela longa exposição, mas é que não podemos pegar o Supremo Tribunal Federal e eu concordar com o que o senhor disse. O Supremo continua sendo, apesar de suas contradições, o guardião da Constituição. E se não fosse ele, hoje nós estaríamos numa ditadura. Quem queria matar Alexandre de Moraes? Quem queria matar Geraldo Alckmin? Quem queria assassinar Lula? A Operação Punhal Amarelo foi feito como? Por assassinos, por traidores da pátria, ou não? Quem queria guerra civil? Jogar brasileiros contra brasileiros? Não era o candidato de oposição à época, era quem estava no governo. Vila, eu posso responder? Claro. Excelente. Primeiro, eu queria agradecer o fato de você reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, de Supremo Guardião da Constituição e dos Direitos, violou os direitos da Cristiane Angélica, que não teve seus direitos respeitados e foi condenada a 14 anos de prisão contra o voto do Fux, sem ter uma prova de que ela praticou crime, sem ela ter foro privilegiado e apesar de terem praticado uma série de nulidades e abusos contra ela. E ela vai pagar o preço na prisão dos abusos e excessos do Supremo Tribunal Federal. E de outros que foram condenados de forma errônea também. Isso, várias pessoas condenadas. Tem uma pessoa que ficou cega. O nome dele é Benedito, Lucimário Benedito. Ele não tem prova de que ele fez nenhum golpe de Estado, nenhum atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Ele foi condenado igualmente a 14 anos só.
Nenhuma prova que ele fez um golpe de Estado. Jura? Achei que o Lucimário, sei lá o que, era nosso ditador aqui, pô. Só que no tempo que ele ficou preso, ele teve perda de visão por uma condição de colesterol alto, que não foi tratada, apesar dos pedidos da defesa para ele ser libertado. Sim. Ou seja, excessos e abusos têm consequências. Perfeito. Nós vemos hoje, sim, o Supremo Tribunal Federal violando a Constituição e a lei. E aquelas pessoas que estavam no 8 de janeiro e que praticaram qualquer crime de dano, de violência, de destruição do patrimônio público, têm que ser responsabilizadas, Vila. Tem que ir para a cadeia, mas de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. E aqui eu quero fazer o teu ponto, com que eu concordo 100%, que é o seguinte ponto. Não importa se A ou se é B. A pessoa tem que responder perante a mesma lei, perante a mesma Constituição. E agora vamos tratar do caso Bolsonaro como se fosse qualquer um. Podia ser Bolsonaro, podia ser Lula, podia ser quem for. Sim. Se você quiser aplicar direito penal e direito penal democrático, desenvolvido ao longo dos últimos séculos, o Bolsonaro não pode ser condenado nesse caso. Porque o que tem de prova ali é que houve cogitação, veja só, depois de uma eleição em que o TSE interferiu nas eleições, o que houve foi cogitação. Eles se reuniram, deixa eu concluir. Tá. Eles se reuniram para conversar sobre o que eles poderiam fazer, mas não houve atos de execução, não houve avanço. Ainda bem. Quem diz isso não sou eu, Graças é a lei. A Deus. Quem diz isso não sou eu, é a lei. E quando você não tem atos de execução, por todo o direito penal... Isso aí já tá passando pano, né, que ele tem que passar. O problema do ato de execução é que se a palavra deferida, a palavra que proferida da boca do general Freire Gomes não fosse NA o ativo e fosse SIM, essa simples mudança de três letras, não haveria a quem recorrer, o golpe seria dado. Esse que é o ponto. Houve uma tentativa de convencimento dele para que isso fosse feito. Se isso não é um ato executório, pelo amor de Deus. Não, porra, mas o Bolsonaro nem virou nosso ditador, então não teve o golpe. Foda, hein? Deltan, ele sabe disso, mas ele tem que passar o pano dele pro Bolsonaro. A guinada do novo pra virar o PC do B do PL, né? O que o PC do B pro PT, o novo é para o PL. E aí o Deltan tem que fazer esse movimento aí junto, né? Eleitoralmente, né? Pra ele, que é eventualmente editar a eleição, não sei se tá inelegível ou não. É a estratégia, né? Que eles adotaram. Pode abrir como o Luiz Fux abriu e no voto dele ele arrolou todos os grandes autores do direito penal. Autores foram professores do meu pai, Nelson Hungria, Aníbal Bruno, uma série de pessoas que são referências para nós que estudamos direito e processo penal. Sim. E ele mostrava a teoria, disse, olha, se eu aplicar essa teoria a esse caso, não dá condenação. E não é o que você e eu acho. Não é se é condenável moralmente ou não. O que a gente está tratando aqui é se ele deve ser condenado pela lei que nós temos hoje, feita pelo Congresso Nacional, com a legitimidade que a Constituição deu para o Congresso. Não algo da cabeça dos ministros que é feito em abuso, em usurpação de um poder que eles não têm, que é o poder de legislar. Mas foi 4 que votaram pela condenação e 1 que não, né? Não tiraram a alteração do Código Penal nesses artigos, os dois que eu citei, o 359L e o 359M, foi feito dia 5 de maio de 2000. Puta merda, já falou! Tá, mas eu não tô falando dos crimes. O que eu tô dizendo é o seguinte, que existe um caminho pra pessoa praticar o crime, que todo mundo estuda no direito penal, que é o seguinte, a pessoa cogita, sim, depois a pessoa prepara, sim, depois a pessoa começa a executar e consuma o fato. Então vamos pensar o seguinte, vamos dizer que alguém pensa em matar sua sogra, cogita matar sua sogra. Essa pessoa pode ser punida criminalmente? Não. Pelo direito penal, não. Não pode. Se você pensar uma besteira, você não pode ser punido por um pensamento. Não, mas teve ações. Não, mas calma, vamos fazer. Só deixa eu explicar a teoria e depois a gente vai pro caso. Tudo bem. Primeiro ponto, cogitação. Pode ser punido ou não? Segundo ponto, preparação. A pessoa faz ações, ela vai comprar uma faca, ela faz um plano, ela escreve na agenda dela o que ela vai fazer. Sei. Ela pode ser punida nesse momento? Pode? Mas não pode. Pelo direito penal e processo penal, não. Não é a minha resposta, não é a tua. É a da lei. Não pode ser punida. Ainda que ele comprou faca, ainda que ele escreveu na agenda. E não é assim pro Bolsonaro, pro Lula, pra quem for. É assim pra todo mundo. Isso é direito penal democrático, desenvolvimento ao longo dos últimos 200 anos. Porque nós queremos que a pessoa... Mas não se aplica isso à questão do golpe desta maneira, né? Porque o lance da tentativa de golpe do Bolsonaro é o que eu disse. Se a palavra proferida pelo general Freire Gomes fosse outra, o golpe estaria dado e pronto, acabou. Não ia precisar, não, mas o general ele foi mover as tropas, aí das tropas ele levou a não sei o que em Brasília, e aí o Bolsonaro virou o ditador. Não, não é isso. Este processo já é o golpe dado e estabelecido. A tentativa foi justamente a articulação feita para que isso ocorresse. E prepara que ela desista. E se ela for punida de qualquer modo,
modo, ela vai avançar e vai fazer. Então, você acha que as provas existentes não numa linguagem mais primária, mais vulgar, as provas recolhidas e que levaram à condenação desse núcleo 1, especialmente do ex-presidente da República, elas não sustentam, não são suficientes, robustas para condená-lo. Portanto, ele não deveria ser condenado por nenhum dos 5 crimes atribuídos a ele. É isso? Marco, não sou eu que estou dizendo isso, é a lei. Olha aqui, ó. Cogitação e preparação não é punido. Quando que é punido? Quando você começa a execução. Qual é o marco legal do começo da execução? É você exteriorizar atos que caracterizam a execução da descrição do crime como ela é feita na lei. Como que a lei descreve o crime? De abolição violenta do Estado do mercado de direito e de golpe de Estado. Descreve a lei como a gente chama crime de conduta vinculada. O que é isso? É um crime que só é praticado mediante um determinado meio. No caso, violência ou grave ameaça. Ou seja, só quando a pessoa executa violência ou grave ameaça, só nesse caso a pessoa está executando aqueles crimes. Veja a redação. A redação... Isso. Não, eu estou tranquilo com a redação. Eu li 10 mil vezes a redação. Não, mas a redação... é mediante violência ou grave ameaça. Ela exige isso. E você só vai ter alguém executando esses crimes, e eu estou falando de direito penal. Isso é indiscutível, isso não é assunto polêmico. Isso é assim. Só vai ter alguém fazendo execução desses crimes quando a violência ou grave ameaça. Por isso que a PGR e o Supremo precisavam desesperadamente vincular a ação daquelas pessoas acusadas com o 8 de janeiro. Porque eles tinham um vínculo com violência ou grave ameaça. Só que não tem prova disso. E aí a questão não é o que eu gosto, não é o que você gostaria, não é a questão moral, é a lei. Se você quer manter um Estado de Direito, se você quer manter ordem, se você quer manter segurança jurídica para A, para B, para todo mundo, para uma sociedade poder existir, ter ordem e prosperar, você só vai punir aquilo que na lei se encaixa e é punível como crime. Nesse caso não é. E mais, lembre, Bolsonaro ele não avançou porque ele não quis. Ainda bem, né? Não avançou, avançou porque não quis agora. Mas ele queria golpe de Estado. Ele é um democrata? Ele é um democrata? Se ele quisesse, ele mudaria os comandantes das Forças Armadas. Ele decidiu preservar a democracia e não avançar. Ele preservar o Bolsonaro? Marco, é uma decisão dele. Ele preservar a democracia? Alguém conspirou contra a democracia? Desde o dia 7, especialmente o 7 de setembro de 2021, na Avenida Paulista à tarde, atacou o processo eleitoral, mentiu sobre as urnas eletrônicas, mentiu, dizendo que elas eram fraudadas, que aquela eleição era uma fraude, atacou ministros, atacou pessoas sem nenhuma prova, né? Avançou, convocou em reunião de ministros o golpe de Estado e tendo até uma minuta, só para quem nos acompanha, é um texto provisório de um documento que eventualmente pode se transformar num decreto, numa lei, etc., num manifesto. Chegou a apresentar, tem o defensor do general Paulo Sérgio, o advogado, deixou isso muito claro, quer dizer, houve a apresentação e graças... Isso é interessante, né? Porque para quem viu os depoimentos sabe que dentre os condenados do Núcleo 1, muitos deles confessaram isso. O do general ministro da Defesa do Bolsonaro confessou que teve tudo isso. Alguns militares, o general Freire Gomes em especial, que disse não, nós não ia a aeronáutica, que não... O JS me pergunta quem tá ganhando. Cara, eu acho que o Deltan está ganhando, né? Por mais que ele esteja passando pano desmedido aqui ao Bolsonaro, ao golpismo, mas, porra, eu vi lá os Estados Unidos, o Nicolas. Agora ele tá indo bem aqui, talvez ele faça o ponto dele aqui, mas que no geral ele está perdendo, tá? E assim, que percam os dois, né? Pelo amor de Deus. Não embarcou no golpismo, senão hoje nós não estaríamos aqui e nós teríamos um banho de sangue no Brasil. O Bolsonaro e o bolsonarismo não tem nenhuma característica democrática e não é direita. Quando eu citei no começo do programa UDN, o Afonso Arinos e Melo Franco, se estivesse vivo, teria, desculpe, resistência, eu ia usar uma expressão pesada, resistência ao Bolsonaro. Adalto Lúcio Cardoso teria resistência ao Bolsonaro. A Leomar Baleiro, eu estou falando de gente que passou pelo Supremo, excetuando o Afonso Arinos, teria Prado Kelly, teria resistência. Imagine se eles vissem o Bolsonaro que mal consegue articular duas frases. Alguém que conspira contra a democracia, que defende tortura, é racista, defendeu tortura, defendeu o golpe de Estado, quis destruir as nossas instituições. Se nós hoje estamos aqui livres, é graças ao Supremo Tribunal Federal, ao TSE, e eu tenho muitas críticas e fiz ao longo do tempo, na época que ninguém criticava, eu criticava. E não é fazendo ódio ao PT, porque basta ver o que eu escrevi, os livros que eu produzi e as críticas que eu fiz quando todo mundo que é bolsonarista hoje estava na Bolsa Miami achando o PT uma maravilha em 2010. E eu não. Eu fazendo as minhas críticas e pagando por isso, e pagando caro. Então, a grande questão
eu acho muito importante que o Deltan Dallagnol coloca, porque ele coloca questões que muitas vezes alguns de vocês têm dúvida e expõe de forma muito clara e tem uma facilidade de exposição. O ponto é técnico, é legal. Tudo bem. E o ponto não é político. Você está falando sobre intenções. Não, mas eu estou falando... Não, criminalizar, não, eu vi os ministros... É uma coisa mais antidemocrática. Não quero criminalizar ninguém. Às vezes o Vila faz um mega discurso e aí vai tentando dar uma pacificada. Pera lá, né? Tá muito bizarro, cara. Liberdade de expressão? Não, com todo respeito, assim. O que eu vejo? Eu vejo uma pessoa bem intencionada que quer defender a democracia. Nós precisamos defender a democracia. Claro. A pluralidade, ameaçada. A liberdade de expressão, o respeito aos outros. Sim. Agora, você avança para querer punir pessoas por intenções. Não. O Bolsonaro é golpista. Por liberdade de expressão. Ele defende tortura. Defendeu o torturador, um assassino chamado Ustra, que matou dezenas de brasileiros aqui perto no Ibirapuera. Vila, quer dizer, quem defende o viola a Constituição. Mas o que isso tem a ver? Então, alguém que defende... na cadeia porque ele quer colocar na cadeia por 27 anos porque ele defendeu o Não, está aqui na Constituição, é crime inafiançável. Enquanto você tiver a liberdade de expressão, não, defender tortura não. Então eu vou defender o nazismo? Não. Olha, então aí vou voltar algumas opiniões são criminalizadas. Opiniões criminalizadas, a pessoa que responda pelo seu crime. Quando a opinião encaixa na lei como crime, e são raras as opiniões que encaixam, opiniões que encaixam na lei como crime são injúria. Injúria é uma opinião que você tem sobre outro que encaixa na lei. Mas quem defende tortura não pode ser democrático. O senhor disse, Bolsonaro é democrático, ele defende tortura. Aí você não gosta, você vai combater ele na esfera das palavras. Aí você critica. Aí você não bota a pessoa na cadeia porque você discorda do que ela pensa. Não, tortura, quem defende torturador é crime contra a humanidade. Isso não faz parte da democracia, então, um advogado que defende, ele vai pra cadeia, Não, o advogado não. O advogado faz a sua tarefa. Não, a tarefa do advogado é defender seu cliente. A gente tá separando aqui o que é crime diferentes. E o que não é crime. Sim. A questão básica é o que é crime e o que não é crime. A gente não tá discutindo o plano moral das ações, das intenções. O que a gente tá discutindo é, ele deve ou não deve ser condenado. Existem ou não excessos praticados pelo Supremo Tribunal Federal. E o que a gente vê nesse caso foi um ministro escolhido a dedo no Supremo Tribunal Federal, sem sorteio. Alexandre de Moraes foi escolhido a dedo. Cadê o sorteio para a escolha de Alexandre de Moraes? Não tem. Que instaurou um inquérito de ofício. Cadê o pedido do Ministério Público da Polícia? Não tem. Que censurou uma série de pessoas, centenas de pessoas censuradas, não pelo que elas falaram no passado. Não foram derrubados posts específicos. As pessoas tiveram a sua língua cortada, a sua conta digital derrubada. Isso é vedado por convenções internacionais de direitos humanos. E muita gente foi para os Estados Unidos e pede a invasão do Brasil. Só concluir. Tem gente que no Brasil pede, está nos Estados Unidos pedindo invasão do Brasil. Por mais um mês. Quem? O X foi derrubado por mais um mês. Centenas de pessoas foram derrubadas as suas contas e redes sociais. Violando a lei. Falar no futuro. Se você viola a lei, o que o direito diz sobre isso? Você derruba posts específicos da pessoa. Se alguém não gostar do que você está falando comigo agora, a pessoa pode cortar a tua língua, cortar a tua rede social mas ninguém e tirar fez da Jovem Pan. É o que fizeram. Quem gosta de tortura e cortar a língua é o Bolsonaro. Era o Bolsonaro que queria cortar a língua. Blá, blá, blá. Não, o que ele fez contra a imprensa ao longo de 4 anos? Pressionou, atacou. Mas eu vou te falar o que o governo Lula fez. As pessoas, eu posso dizer... O governo Lula entrou com ação só um minuto. A canopla, os jornalistas, quem nos acompanha sabe, os jornalistas tiravam a canopla. O que é canopla? É um microfone, vem o símbolo da empresa. Era obrigado a tirar para não ser agredido nas manifestações. Quem gosta de torturador, de assassino, não como o Bolsonaro, ele não pode ser considerado um democrata. E a condenação que ele recebeu foi absolutamente justa, de 27 anos. E agora tem de cumprir, não é falar que está doente. Porque na hora que conspirou contra o Brasil, queria matar brasileiros e apostando na guerra civil, né? Aí ele estava bem de saúde, né? Agora na hora de cumprir a lei. Mas eu quero falar do Sérgio Moro. Mas eu quero comentar isso. Veja só, o que eu quero é a lei para todo mundo. Eu não quero vingança. Se a pessoa está doente, se a pessoa tem uma condição de saúde que ela não deve estar no cárcere, eu defendo que a pessoa esteja em casa, em prisão domiciliar, seja quem for. Sim. Seja quem for. Quando eu vejo você falando assim, eu quero o Bolsonaro agora, quero ver, não adianta alegar que está doente, independentemente do que o médico é que ele está doente, ele está doente. Isso é desejo de vingança. Não. Isso é desejo de vingança. Justiça é uma coisa, vingança é outra. Eu defendo justiça, eu defendo a lei, eu defendo amor aos inimigos. A minha visão é cristã. Eu defendo pluralidade, eu defendo respeito. E a questão básica é, Supremo Tribunal Federal respeitou os direitos das pessoas? O processo foi legal? Foi. Vila, você tem um processo conduzido pelo Alexandre de Moraes sem sorteio. Isso é legal? Isso é correto? O que não me responde isso. Isso é correto ou é incorreto?
Pô, até ele foi falar desse lance da doença. Nossa, cara, Vila do céu, velho. Mas alguém poderia, no plenário... Não, mas me responde, é correto ou incorreto? É correto. A grande questão, o ministro agiu absolutamente dentro da lei. Não, Vila, a grande questão... sem sorteio, é correto ou incorreto? E as ameaças de morte que ele recebe hoje, se nós vivemos numa democracia... Distribuir sem sorteio, é correto ou incorreto? Eu digo o seguinte... Objetivamente. Se vivemos numa democracia, nós devemos Alexandre de Moraes. Você que está nos ouvindo, não acredite no que falem nele. Justifica os meios. Não. Isso é errado, nós temos liberdade graças eu tenho a ele. Respeito, eu gosto de você, eu acredito na tua boa intenção, você está se perdendo, isso é o fim, justifica os meios. Não. Vila, me diz objetivamente, sim ou não? Distribuir um processo sem livre distribuição, sem sorteio, é certo ou errado? Não. É certo ou errado? Já aconteceu outras vezes. É certo ou errado? É certo. Não é errado. Está na lei. É quebra da lei. Outras vezes. Deixa eu fazer outra pergunta. Não é a primeira vez. Outra pergunta. Processo sigiloso, mandando censurar. O Deltan já tá suado aí no debate, hein? Sem notificar a pessoa, certo ou errado? Não, isso não é verdade. Aconteceu a rodo no Brasil. Não, pera um pouquinho. Por Alexandre de Moraes, nos inquéritos distribuídos sem... Isso está comprovado. Você tem dúvida de que isso aconteceu? Não, você tem dúvida de que isso aconteceu? Eu estou dizendo o seguinte, nós temos... Porque eu não tenho. Está comprovado. O que eu... Só para passar para um outro tema. É um bom debatedor, tá, o Deltan? Foi um bom debatedor aqui. Ainda mais se for pra essas questões, né? Que é a área dele. Onde ele vai se embananar, como ele se embananou uma vez no Roda Viva, é quando ficaram questionando ele do Bolsonaro e ele fazendo toda... Ele tem uma... Ele fala bem, né? Blá, 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 e o PT? E o PT? Tá falando do Bolsonaro? E o PT? E o Bolsonaro? PT? Né? Que ele virou um mega... E o PT, hein? Tema importante. Você vê como é bom. Eu tô me lembrando, quando eu era uma criancinha, tinha um programa na TV Tupi chamado Pinga Fogo, que era tinha sempre discussões políticas muito ricas, muito intensas. Eu era muito pequeno, tinha dificuldade de entender, tinha 7 anos, 8. Mas hoje eu estou vendo aqui na nossa conversa um pouco daquele espírito. Um pouco de panos quentes. Eu não acho correto. ruim, Vila. Eu quero ouvir. Não, eu quero ver. Me dá a oportunidade de confrontar, claro, porque olha... Eu me lembrei de uma coisa. Sabe o que eu fico lembrando? Dos garantistas da Lava Jato. Não, eu quero ver um pouco daquele espírito. Eu não acho ruim, Vila. Eu quero ouvir. Não, eu quero ver. Me dá a oportunidade de confrontar, porque olha... Eu me lembrei de uma coisa. Sabe o que eu fico lembrando? Dos garantistas da Lava Jato. Sim, os garantistas que ficavam buscando um cisco no olho da Lava Jato, que agora engolem uma trave. Não, eu engolem porque tem uma visão de que o fim justifica os meios. Veja só, democracia é importante. Sim. De onde que veio essa atuação do Supremo? De uma coisa chamada democracia militante lá da década de 30, defendida por Carl Schmitt. Só que ele não defendia... Ele não podemos imputar isso. O Carl Schmitt é teórico do nazismo. Ele não defendia que na democracia militante a Constituição fosse violada. O que ele disse? Ele disse, a Constituição tem que ter mecanismos para proteger a democracia. E existem mecanismos. Estado de exceção, estado de defesa, estado de sítio, a criminalização das condutas, as pessoas têm que ser processadas criminalmente, mas, mais uma vez, de acordo com a lei. Se eles têm razão, por que os casos não foram processados na primeira instância? Por que não se seguiu a lei? Por que foi uma violação penal 470? Olha o caso do 8 de janeiro, tá? As pessoas, olha só, as pessoas foram acusadas em bloco. Não teve individualização da conduta. O Vila já tá sem estamina nenhuma. O comportamento da pessoa. Eu queria colocar uma outra questão. Não teve individualização das provas. Zero mana. Em bloco. Isso é justo? Deixa eu só colocar... Não, deixa eu só colocar a questão. Não, mas só pra gente... Na ação penal 470 podia ser na última instância, porque era o PT. Não, agora, nada. Porque as pessoas tinham foro privilegiado. As pessoas tinham foro privilegiado. Mas o chamado núcleo publicitário não tinha. Eram 3 núcleos, o financeiro, publicitário e o político. Mas aí na Lava Jato mudou o entendimento e disse, ó, só vai ficar aqui quem tiver foro privilegiado. Quem não ficar, vai pra primeira instância. Então veja como depende muito do momento. Só para não me esquecer... Não, mas volta naquilo ali. É certo acusar as pessoas sem individualização de conduta e de prova? É certo. A questão do certo e errado depende de como ocorreu, da forma como foi. É errado, Vila. Assim. Não importa se é direita ou esquerda. Se me colocar o Lula e disser assim, o Lula foi acusado sem dizer o que ele fez e sem provas, é errado. Mas é claro. Só que não aconteceu. O Lula foi acusado com prova, com indivíduo, com conduta. Ninguém pode ser condenado no Estado Democrático de Direito sem provas, sem direito de defesa. Não. Claro! Eu acabei de colocar pra você a situação. Quer que eu traga outras situações? Não. Eu queria só... O Vila tá perdido, rapaziada. O Vila está... ele já não sabe mais o que ele tá fazendo aí, tá? Não sabe mais o que ele tá fazendo aí, ele já tá apanhando. Começou a ficar feio aí. Não, eu queria só colocar uma outra questão pro senhor. Em 2018, 7 de abril, salvo engano, era um sábado, ou quando o Lula foi preso. Tem uma questão muito importante que é a seguinte, nós acompanhamos aqui para e passo aqueles dias 5, quando houve a determinação da prisão, dia 6 e o dia 7. Ele estava em São Bernardo do Campo. Depois foi levado a Curitiba. Bem,
no meio daquele episódio, é claro que a figura do Sérgio Moro, que mais apareceu, que foi o que tinha determinado a prisão. Naquele mesmo ano teve eleições presidenciais. Naquele momento histórico, quem liderava as pesquisas era o Luiz Inácio Lula da Silva. Independente para o bem ou para o mal, não tem nenhum problema. Era ele, não estou dizendo que eu votaria ou não votaria, não é essa questão, estou pegando o fato histórico. O mesmo juiz que conduziu a prisão do Lula, meses depois, no mesmo ano, no final do ano, aceita ser ministro da Justiça do candidato opositor ao Lula. Isso é moral, isso é ético. Vila, você chama o Moro aqui e pergunta para ele. Essa foi uma adesão dele. Mas eu estou perguntando nos seus conceitos de moral e ética. Vamos fazer uma análise externa. Lewandowski atua no Supremo Tribunal Federal, sai e vai ser ministro da Justiça do Lula. Isso é legal e é ético? Não, me responde isso que eu te respondo a outra questão. Isso é legal e ético? Porque o que eu defendo? Que a gente tem a mesma régua para todo mundo. Mas outros já Se uma foram. situação é ok, a outra é ok. Se uma é errada, a outra é errada. Agora, Nelson Jobim foi do STF, presidiu e foi ministro. O que eu não posso aceitar? Pessoas que criticam a Lava Jato e hoje passam um pano pro STF. Não pode. Não. É errado. É errado, é a mesma régua. Olha só. Eu falei o Nelson Jobim, podia dar outros exemplos. Como é que é? Quem critica a Lava Jato passa pano pro STF, como é que é? Foi do STF, presidiu e foi ministro. O que eu não posso aceitar? Pessoas que criticam a Lava Jato e hoje passam um pano pro STF. Não pode. É errado. É errado. Não pode criticar a Lava Jato e passar pano pro STF. É a mesma régua. Olha só. Eu falei o Nelson Jobim, podia dar outros exemplos. Ele não é vítima dos crimes? Como que pode ele julgar os crimes, Vila? Aí tem uma essa questão não é simples, não é tão simples de certo e errado. É uma questão de interpretação. Não é, no mundo inteiro a vítima não pode julgar o crime. É uma questão polêmica e complexa. Não é simples. Ele é vítima do crime. Uma vítima pode julgar o seu algoz? É simples. Pode ou não pode? A grande questão é que no caso em particular, porque o que acontece? Eu quero uma resposta objetiva para isso. Porque pode ou não pode? Pode. Fala que pode. Não pode. Porque foi um processo a posteriori. A gente tem que entender o seguinte, foi desenvolvendo as investigações e descobriu-se aqui que tinha, por exemplo, a Operação Punhal Amarelo, que só queria, você que nos acompanha, só queria um general Mário Fernandes, olha que general maravilhoso, hein? Ele queria só assassinar, de acordo com os autos do processo, não sou eu que estou falando, são os autos que estão falando através de mim, só assassinar o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Qual é a área de discordância? Olha aqui, se teve algum ato executório, eu quero que o cara vá pra cadeia. Só isso ele queria. Não general, não pode ser de direita ou esquerda. Não importa. Se ele começou a executar esse crime, ele tem que ir pra cadeia. Agora, tanto de direita como de esquerda. Mas eu não tenho discordância com você. Então ele tem que ir, né? Porque ele tentou executar, né? De verdade. Ele foi atrás. Teve um lance lá que um cara perdeu um táxi no meio disso. Mas a questão é, começou a executar? A gente tem que discutir se começou a executar ou não. Se começou, é a lei penal para todo mundo. Presidente da República que, desde o início do mandato, atacou as instituições, desde 2019, todo santo dia, em viagens ao exterior, desmoralizava o nosso país. E fez isso diversas vezes em relação aos Estados Unidos, inúmeras vezes. Atacou em Brasília, foi em frente ao Forte Apache, que é o Comando do Exército, apelidado de Forte Apache, incitando a insubordinação. Inventou uma interpretação do artigo 142 e estimulou ingênuos que foram às ruas fazer aqueles acampamentos numa suposição de uma intervenção militar, porque sequer leram a Constituição, porque não sabe o que significa o artigo 142. Um presidente que passou o mandato inteiro, que na pandemia 700 mil pessoas morreram. 700 mil, ele não comprou. Na cadeia, eu estou só dizendo. Não é que eu gosto, é que ele cometeu crimes. São crimes, 700 mil pessoas morreram. Ele não comprou vacina. Foi pela pandemia que ele foi condenado? Seria bom se fosse. Se o Brasil tivesse dignidade, se o Brasil tivesse dignidade, julgava. Não, eu não ponho ninguém por oposição. São provas. Você está invocando pandemia. São você provas. Você está invocando como que ele atuava no exterior, no internacional. São isso provas. Não é prova de crime. O Supremo Tribunal Federal. O crime de que você está acusando ele. Não, teve mas você não pode jogar ele na cadeia por causa disso que você está falando. Não, só 700 mil, pouca gente. A grande questão que eu coloco, Deltan, eu acompanhei. Eu respeito a opinião diferente. Agora, você está defendendo que levar para cadeia por uma coisa que é atuação política dele. Isso nunca. Eu defendo a Constituição. Ele odeia a Constituição, ele nunca leu. Ele nunca leu um livro na vida. Como a gente pode falar em Constituição? Essas são as provas do crime. Ele não tem a mínima noção do que nós estamos falando aqui. Essas são as provas que levam o Bolsonaro à prisão. Não, as provas foram com o Supremo Tribunal Federal aberto, com os juízes instrutores, com o Brasil assistindo, quando foi recepção
foi recebida a denúncia, todo o processo, tudo que nós assistimos, tudo transmitido de forma transparente, nada escondido. Mostrou-se que um presidente cometeu um conjunto de 5 crimes, dos quais acabou recebendo uma condenação de 27 anos. Não esquece da pandemia, não esquece da atuação internacional. Não estou nem falando da pandemia, que é muito grave. É estranhíssimo agora, né? Que no país ninguém tenha processado o presidente da República, que dizia para não vacinar, dizia que a vacina, ele gozava, estimulava os piores sentimentos das pessoas, estimulava a tortura. Alguém que estimula isso, que viola a Constituição, está o artigo 5º, que é o artigo fundamental. Na cadeia não, eu quero pela lei. Pela lei, por um processo. Eu estava falando de lei, você está falando de outros fatos que não tem nada a ver com a lei. Eu estou falando... Não. Você está falando de um monte de coisa que não tem nada a ver com o processo criminal que foi oferecido contra ele. O processo foi justo, correto, transparente. O que eu estou vendo, um monte de coisa misturada, que não tem nada a ver com esse caso. Não, eles se associam. Revelam um ódio, uma indisposição. E você querendo ver ele na cadeia. Isso me parece... E agora deixa eu botar a bola no chão. Sabe o que isso me parece? Você é uma pessoa bem intencionada, tá? Você é uma pessoa que sempre se posicionou contra a corrupção, você sempre se posicionou contra o que é errado. Sim. Agora, qual é a minha percepção? Sim. Muita gente bem intencionada acaba ficando cega ao longo do processo. Você odeia ele e quer que ele pague por coisas, independentemente da lei, do processo legal. Eu sempre defendi as liberdades, a democracia, as instituições e a Constituição. Então vamos defender o devido processo legal, Vila. Então, por isso que eu defendi o devido processo legal, e agora depois vai ter o trânsito em julgado, realizado no Supremo Tribunal Federal e Vila, todas as condenações. A gente falou aqui que a distribuição não existiu, não foi regular, não teve sorteio, foi indicado quem era. A gente conversou aqui que o juiz é vítima, a gente conversou aqui sobre foro privilegiado. Claro. Aí você tem um argumento na questão do foro privilegiado, eu discordo de você, mas você tem um argumento. Mas a gente falou sobre fase ele foi de execução, vítima no decorrer do preparação processo e cogitação. Como o Vila tá velho, ele já fica meio... Porra, não sai. E quando que a pessoa configura ou não execução? Sim. E aqui não sou eu, é a lei. Sim. E você está defendendo que atropelando tudo isso, ele deve ser jogado na cadeia. Não. Tem mas que seguir estritamente o que determina a Constituição e o ordenamento legal. Foi isso que o Supremo Tribunal fez com muita competência, com transparência, com ameaça da vida, de morte. Tribunal de todas as pressões, com auxílio dos Estados Unidos, com brasileiros, traidores da pátria, que foram aos Estados Unidos, para pedir, inclusive, a invasão militar do Brasil. Isso tem vídeos. E para a pressão do governo americano contra as nossas instituições. O governo americano nunca ocorreu na nossa história. Nós temos 200 anos de relações com os Estados Unidos. 200 anos, 2 séculos. Uma nota do governo americano na rede social do presidente norte-americano, querendo uma intervenção nas nossas instituições, no Supremo Tribunal Federal. Seria que somos nós aqui no Brasil fizesse. Isso é bonito fazer isso? Eu quero agradecer você. Isso é bacana? Você está me provando, você está me mostrando o que as pessoas que discordam de mim, que querem ver o Bolsonaro na cadeia, pensam e sentem. Eu consigo entender melhor, vendo que você faz uma salada mista de um monte de coisa. Não faço salada mista. E você acha que isso justifica uma absoluta moralmente. Conexão. Não, deixa eu concluir. Eu ouvi você falar. Você defendeu o Bolsonaro, falou que ele é democrata. Deixa eu concluir. Eu não estou dizendo... Eu não fiz salada nenhuma. É um argumento, tem um começo, meio e fim. Deixa eu concluir. Sim. O que você está defendendo é que por uma salada de um monte de coisa, você citou pandemia, não há salada. Posição dele no exterior, você citou o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, você citou um monte de coisa que não tem nada a ver com o processo. Que se associa. Aí você nega ou você passa pano pro fato de que não teve distribuição, você passa pano pro fato de que não foi foro competente, você passa pano pro fato de que não teve individualização de conduta, você passa pano pra um monte de coisa que a gente conversou aqui que não tem execução, e ainda assim você diz, o cara tem que estar na cadeia passando por cima de tudo. Isso me faz... Não, porque sério, ele foi condenado. Eu não tô nem te criticando, eu tô fazendo um diagnóstico, eu tô entendendo melhor. Não, eu tô dizendo outra coisa. Você tem o Sol que é o processo, e tem os planetas que giram em torno do Sol, que são os fatos que eu disse. O que não está nos autos, muito não está claro. no mundo. É isso que é direito. Isso não é história, isso então, é direito, isso é processo penal. Processo penal não tem Sol que gira os planetas, não. É o Sol em si mesmo. A gente tem uma frase que é um brocado latino. Os caras foram discutindo até o final do programa, rapaziada. O que não está nos autos não está no mundo. Só o que interessa é, o fato encaixa na lei criminal, se encaixa na lei criminal que a pessoa seja punida. E eu sou o primeiro a defender que se encaixa na lei criminal. Qualquer pessoa que seja
direita, esquerda, centro, cima, baixo. Eu sou uma pessoa de lei e de ordem e eu vou defender isso pro Bolsonaro, eu vou defender isso pro Lula, pra quem for. Concordamos plenamente. Só que nesse caso, simplesmente não encaixa. E mais, além de não encaixar, você tem uma série de violações ao devido processo legal. Infinitas violações ao devido processo legal. Nesse ponto nós discordamos. Eu concordo. Ainda também. Eu concordo absolutamente com a decisão. Concordamos. Eu concordo. Ainda também. Eu concordo absolutamente com a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em relação a esse primeiro núcleo, ao andamento do processo, ao papel do TSE em 2022, e sei quão importante foi isso. Agora sei que veja, é importante você que nos acompanha, mostrar que assim, o Deltan Dallagnol tem uma história, eu acho importante, todo esse combate feito à corrupção é central, né? Temos de discutir, não dá para falar hoje, certas ilegalidades cometidas ou supostas ilegalidades na Lava Jato. Alguns processos eram complexos de ser considerados ilegais, porque chegaram as pessoas até devolver o dinheiro, e se você devolve porque você é culpado, né? Tem uma longa história, mas não daria para a gente discutir agora, porque, infelizmente, nós temos um adversário nosso, tem uma música do Candeia que fala isso, um grande sambista. O tempo é meio um pouco adversário dessa nossa discussão. Eu agradeço muito, primeiro, a sua disposição de vir aqui conversar, de dialogar, de expor suas posições. Nós temos divergências, mas debatemos, conversamos. Eu tenho respeito pela sua posição, pela sua ação, primeiro no Ministério Público, agora deve ser candidato ao Senado, né? Apesar que estão dizendo que o Moro está apoiando a Cristina, né? É o que estão falando, saiu hoje nos jornais. Mas esse desafio que, ou no Senado, ou como deputado federal, o senhor vai se apresentar aí nas próximas eleições. Eu agradeço muito, peço... eu queria falar que a você que nos acompanha, foi interessante, porque esse Só Vale a Verdade foi diferente dos outros. E só foi diferente porque os temas são candentes. O personagem é um personagem que tem uma presença política muito grande. Política, estou falando no sentido mais amplo, né? Desde a década passada e nessa década. E o Brasil vive esse momento que é um momento muito complexo. Toda a discordância que eu tive em relação às interpretações do Deltan Dallagnol, de forma alguma significa um desprestígio. É uma visão diferente. Eu discordo. Eu sou um historiador, ele é um operador do direito, portanto, nós temos divergências, mas sabemos que democracia é a convivência. Você tá acabando a entrevista? Convivência de contrários. Eu queria, até eu fiquei cansado, hein? Agradecer muito a todos que nos acompanham. Eu vou deixar até, agora que eu me lembrei, não ia fazer isso, preciso fazer, para mostrar, vou deixar um exemplar até aqui da minha tese de doutorado, chama Canudos, o Povo da Terra, que é uma tragédia que ocorre no final do século XIX do Brasil, que deu origem a um dos maiores clássicos brasileiros, Os Sertões, mas aqui é um trabalho de historiador, é minha tese de doutorado, uma edição revista e ampliada, que vai ser lançado no dia 6, segunda-feira, na Livraria da Vila, do Shopping Higienópolis, aqui em São Paulo, às 19 horas. Então, eu agradeço muito ao Deltan, agradeço muito a vocês que nos acompanham, e na sexta-feira eu torço para que a gente tenha um debate tão intenso e tão rico como esse. Até. Tá bom. A opinião. Acabou, do nada acabou. Do nada acabou, cara. Cara, que loucura, velho. Que foi isso, cara? Que foi isso, rapaziada? Isso não foi uma entrevista, né? Foi um debate aí e tal. Legal de assistir, né? Mas, porra, o Vila se portou muito mal, né, cara? Eu não quero defender o Deltan aqui, mas se portou muito mal, cara. Portou muito mal, muito zoado isso aí, né? Enfim, não deveria ter agido dessa maneira aí. Zoado. Essa é a minha definição aí disso tudo aí. Zoado, rapaziada.